Olá, hoje nós vamos falar da pronúncia de palavras no plural com S ou ES. O que acontece no inglês é que as palavras que estejam no plural, que terminam em S ou ES no inglês, elas têm diversas variações de pronúncias. Essas mesmas variações de pronúncias são ditadas por certas regras. Para podermos compreender essas mesmas regras, devemos prestar atenção ao que estiver antes do ES ou antes do S. Neste caso, me refiro ao que estiver à esquerda em relação ao ES ou S. O que acontece no inglês é que as palavras no plural, elas terminam em S ou ES. Então, nós temos que ter atenção ao que estiver antes do ES ou S, para poder entender as regras que estão por detrás da pronúncia das palavras no plural. Vamos começar pela pronúncia do S como S. É de salientar que no inglês, no plural, nem todas as palavras terminam em S ou ES. Mas nesse caso, para essa aula, nós nos referimos somente às palavras que estiverem no plural e que terminem em S ou ES. Neste caso, o S é pronunciado como S quando antes do S, neste caso à esquerda em relação ao S, tivermos as consoantes P, T, K, F, GH e PH. Exemplos. Nós temos como primeiro exemplo books, 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 books. O que acontece é que antes do S, neste caso à esquerda em relação ao S, nós temos o K. Então, por conta desse K, o S é pronunciado com o som de S. O mesmo padrão nós temos repetido nas outras palavras, onde nós temos as seguintes consoantes P, T, K, F, GH e PH. Então, a palavra a seguir nós pronunciamos como clips, laptops, looks, laughs, graphs, cliffs. Agora vamos para a pronúncia de palavras que terminam em ES ou S e que acabam sendo pronunciadas com o som de is. Nos casos nos quais onde antes do ES ou antes do S nós tivermos C, S, X, Z, SS, CH, SH e GE, e bem como palavras que terminam em IES, nós pronunciamos o ES ou S como is. Vejamos alguns exemplos. Mrs. Então, isso por conta do SS antes do ES, nós pronunciamos essa palavra como Mrs. A seguir, kisses. A seguir, bases. A seguir, watches. A seguir, changes. A seguir, races. A seguir, dishes. A seguir, mixes. A seguir nas últimas palavras nós temos a combinação IES no final. Então, por conta dessa combinação IES no final, nós pronunciamos o ES como is. Então, a seguir nós pronunciamos como babies, e a seguir ladies. Agora vamos prosseguir para o som de S como Z. Nos casos onde antes do ES ou S tivermos B, D, V, G,
M, N, NG, L, R, J ou W, nós pronunciamos o S ou ES como Z. Vejamos alguns exemplos. Words, 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 words. Então o que acontece? Antes do S nós temos o D. Então por conta disso nós pronunciamos o S como Z. O mesmo padrão nós temos repetido quis dizer, para as palavras que nós temos como exemplo, pois essas mesmas palavras elas possuem as letras que foram anteriormente mencionadas. Então, por exemplo, songs, songs, moms, moms, falls, falls, loves, loves, stations, stations, ears, 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 cows, cows, cows. E vamos prosseguir com o som de Z quando nós temos ES ou S. Nos casos onde antes do ES ou S nós tivermos o som de uma vogal, o ES ou S vai ser pronunciado como Z. Vejamos alguns exemplos. Temos, por exemplo, play, plays, quer dizer, plays. O que acontece é que antes do S, a palavra é pronunciada e termina com o som de uma vogal. Neste caso, apesar de ter Y, termina com o som da vogal I. Nós pronunciamos como play. Então, porque nós pronunciamos como play a parte que vem antes do S, nós pronunciamos essa palavra como plays, plays. Porque o play termina com a vogal que é I. Então, nós pronunciamos plays, plays. Outro exemplo que nós temos é continuous, continuous, continuous. Então, porque continuo, que é a pronúncia da parte que vem antes do S, termina em vogal, nós pronunciamos o S com som de Z. Por isso que é continuous, continuous. E para a palavra no fim, nós pronunciamos como case, 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 case. Quis dizer keys, keys, keys e não case, keys, 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 keys. É tudo por hoje. Espero que a aula tenha sido produtiva e peço que deixem os vossos comentários relacionados a dúvidas e qualquer inquietação.